Tem uma coisa que eu escuto com muita frequência das pessoas que chegam até mim. Elas dizem: eu até tenho tempo, mas parece que eu tô sempre atrasada por dentro. E o curioso é que isso não acontece só com pessoas que têm uma vida caótica. Acontecem com pessoas que tentam se planejar, que conhecem muitos métodos, que já leram vários livros. E às vezes a agenda ela até funciona, mas por dentro a sensação é de dívida consigo mesmo. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Espero que você esteja cada dia melhor. Estou aqui com meu cafezinho. Ai, gente, como é bom, né, um cafezinho. E hoje eu quero falar com vocês sobre aquela constante sensação de dívida interna, onde você faz, mas mesmo assim parece que nunca é o suficiente. Me diz aqui nos comentários se você já sentiu, se você tem esse tipo de sensação. Inclusive, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam refletir junto com a gente, porque eu vou puxar uma reflexão importantíssima para que você possa solucionar essa sensação de dívida interna. E, é claro, deixa o seu like aqui no vídeo também para você melhorar mais ainda o meu dia e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo que eu postar por aqui, tá bom? Então, bora lá! A gente aprendeu que quando a nossa vida está desorganizada, o problema é a falta de tempo, ou a falta de método, ou a falta de disciplina. Ah, mas se eu tivesse mais horas no meu dia. Ah, mas se eu fosse mais focado. Ah, mas se eu tivesse o método perfeito e o método certo. E pode ser até que seja, porque essas coisas elas existem e nós normalmente aplicamos ela na nossa vida. Mas tem um problema que antecede tudo isso, que é a sensação constante de atraso e de dívida consigo mesmo. Inclusive eu tenho uma mentorada que eu atendi esses dias e eu vou dar um nome fictício dela de Luísa. A Luísa, ela passou na mentoria comigo. Hoje ela tá num outro nível de autoconhecimento, já tem um direcionamento para tudo que ela quer fazer. Porém, antes da mentoria, inclusive há uns anos atrás, ela tinha uma academia e ela dava conta daquela academia sozinha. E ela tinha muitas demandas ao mesmo tempo, ela precisava atender muitas pessoas e naquele bololô todo, onde ela já não tinha mais tempo para nada, ela também entrou numa depressão, numa crise existencial, depois teve filho, aí ela largou a academia, deixou de fazer, cuidou do filho e agora ela estava meio que perdida, sem saber o que ela realmente queria. O que acontece? Naquela época ela tinha agenda organizada, ela tinha tudo certinho, o dia dela era cheio e mesmo sendo muito produtiva, ela achava que ainda não estava fazendo o suficiente e ficava sempre nessa constante sensação de dívida interna. Hoje ela percebe que isso é uma sensação e não é uma realidade, e diz respeito à maneira que ela percebe o tempo. Quando ela virou essa chave, automaticamente ela mudou. Essa visão que você tem de atraso constante, ela não é uma realidade, ela é uma sensação interna e existe um porquê dessa sensação existir, que é o que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. A expectativa ela é simples, você organiza o tempo de fora para dentro, ajusta a sua agenda, encaixa as suas tarefas, controla melhor o seu dia. E não tem nada de errado com isso. O problema ele começa quando você acha que a solução está nisso. Tem pessoas com a agenda perfeita, mas a vida é caótica. Tem pessoas que são altamente produtivas, mas elas estão completamente desalinhadas com ela mesma. E o que quase ninguém aprende é que existe um outro tempo operando em paralelo a esse tempo prático, que é o tempo simbólico. Já ouviu falar sobre o tempo simbólico? Esse tempo é o tempo interno, é um tempo emocional. É o tempo dos ciclos que você está vivendo, por mais que o relógio diga outra coisa. Por exemplo, dentro do calendário gregoriano. Às vezes nós estamos aí no mês de janeiro e todo mundo está nessa vibe de recomeço, mas você está encerrando um monte de coisa na sua vida. Você fechando coisas e etc. Pois então, o tempo simbólico, ele não é o tempo linear. Ele não funciona por horas e minutos, dias dentro do calendário, mas sim por ciclos, repetições e encerramentos. E quando você ignora esse tempo, apenas parando para pensar na questão prática, você entra em descompasso com o seu ritmo interno. E nenhum método, seja ele o mais perfeito possível, deu certo para tantas pessoas, não vai dar certo para quem está confuso por dentro. É como se fosse uma bússola. Às vezes você tem a melhor das bússolas. Hoje em dia, essa bússola aqui é a mais perfeita que tem, melhor marca que tem. Pronto, temos a melhor bússola. E você é o conhecedor das bússolas, você sabe como ler ela, você sabe como utilizar ela. Mas a bússola, você se depara com ela, ela tá quebrada, ela tá girando assim, ó, disparada. Traduzindo para nossa linguagem, você tem o melhor dos métodos. E você conhece tudo sobre aquela técnica, mas você está quebrado por dentro, você está desorientado por dentro. Não adianta você ter todos os conhecimentos, a técnica, o melhor método, se você está quebrado e não pode utilizar, não tem condições de utilizar todas essas informações que você tem.
E é por isso que eu também trabalho com a leitura desses ciclos, principalmente através do sincronário da paz, da lei do tempo. Mas não como uma crença ou algo religioso, mas sim como uma ferramenta de interpretação e leitura do que simplesmente é, porque os símbolos eles estão constantemente conversando conosco. Às vezes está acontecendo algum ciclo coletivo onde todo mundo fala, você tem que recomeçar, você tem que usar esse método, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Mas você por dentro pensa assim, meu Deus, eu tô o oposto disso. Você se sente deslocado, errado, e você tenta inibir e tampar isso. E é nesse momento que você adoece, é nesse momento que as coisas não acontecem como deveriam acontecer, as coisas não dão certo, porque você tenta se encaixar num ciclo que não te pertence. E é uma linha tênue, então você precisa utilizar sim das boas informações que tem hoje em dia, mas também aprender a ouvir as tuas informações internas, se auto-observar através do autoconhecimento e também utilizar ferramentas que te ajudem nessa interpretação simbólica é muito saudável para que essa sensação de dívida interna morra dentro de você. Porque você claramente vai estar sempre com uma dívida interna, porque você nunca vai estar ouvindo a si próprio. Eu não estou vendo tudo. Tem alguma coisa que está desregulada. E entender o tempo simbólico não é você parar a sua vida. Na verdade, a sua vida ela começa a se organizar a partir dele. E eu quero te explicar esses 3 tempos para que fique mais claro para você, que é o tempo emocional, o tempo simbólico e o tempo prático. O tempo emocional, ele é o tempo sentido, não é aquele tempo contado em horas. Então, por exemplo, às vezes você tem uma tarefa para fazer em 5 minutos e parece que aquilo ali dura uma eternidade, e tem uma tarefa que você precisa fazer que dura 5 horas e passa voando que você nem viu. É a relatividade do tempo. A maneira que você interpreta o tempo depende da sua perspectiva. Se você gosta daquilo que você está fazendo, aquilo ali passa voando. Se você não gosta, aquilo demora uma eternidade para acabar. Ele se expande ou ele se contrai dependendo da emoção envolvida naquela circunstância. Ele está ligado ao nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas memórias, pelo afeto, pela sobrevivência. E esse tempo, ele é presente mais no passado e no futuro do que no momento presente. Porque as nossas emoções, elas estão mais relacionadas com aquilo que se passou ou com a sensação que você tem ao pensar no seu futuro. Por exemplo, algum trauma que aconteceu na sua infância ou um trauma que ainda acontece até hoje, emocionalmente falando, então aquele trauma é muito intenso para você quando você pensa naquela situação. Ou um luto também que faz com que tudo se congele, você fica meio anestesiado. Aquela paixão avassaladora que faz você esquecer completamente do tempo. Ou aquela sensação de ansiedade quando você para pensar no futuro. Lembrança da sua infância que te traz alegria, que te traz felicidade. São sensações de um tempo que já se foi. Se você tivesse essa percepção do tempo linear, aquilo que é do passado não me afeta, aquilo que é do futuro não me afeta, eu vivo só agora. Esse é o tempo emocional, é onde a vida ela não anda tanto no agora, mas ela vive aonde a sua emoção está presa. Temos o tempo simbólico, que é o tempo do significado, onde reside nesse tempo símbolos, percepções, insights, arquétipos e linguagens, e você precisa estar presente para conseguir interpretar esses sinais. É o tempo que organiza a realidade através dos símbolos, através dos ciclos, através das narrativas, do contexto que você está vivendo. Esse tempo, ele também não é linear, ele funciona por ciclos, padrões, repetições, encerramentos. Esse tempo, ele é lido, ele é interpretado, ele é compreendido. Por exemplo, tem fases da vida que você está iniciando, tem fases que você está reajustando, aperfeiçoando, tem fases que você está encerrando, tem fases que você não sabe de nada e está conhecendo novamente você e as possibilidades, datas que carregam um sentido emocional ou espiritual, arquétipos que vão se repetindo na tua história, as sincronicidades, que é um termo que Jung criou, que é o pai da psicologia analítica, para coincidências significativas. Então as coisas elas se coincidem não por uma coincidência aleatória. E é como se tivesse um eu inteligente que move todas as coisas. Quando você encontra a pessoa certa na hora certa no lugar certo, aquilo se sincroniza e é perfeito. Então, no tempo simbólico, nada acontece à toa. Sempre tem alguma coisa para nos comunicar. Ou quando você descobre o seu Kim, que é o que eu falo, né, dentro da lei do tempo, onde você consegue compreender a sua essência, compreender o seu propósito de vida a partir do dia que você nasceu. Também tem o tempo prático. O tempo prático é o tempo do mundo material. E ele organiza o mundo concreto, que é o mundo dos compromissos, das rotinas, dos hábitos, da agenda, das ações, das produções, de todas essas coisas que nós precisamos realizar a nível prático. Então esse tempo ele é mais linear, não no sentido de que o tempo em si é linear, porque isso não existe, né? O tempo ele não é linear, ele é radial. É um fluxo assim mais direto,
vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho esse prazo nesse momento, tal. É algo mais racional, que você segue uma linha de raciocínio. Ele é mensurável, então você consegue compreender a duração dele, o dia que vai ser dentro, contagem de tempo que você utiliza. E ele é completamente necessário para você conseguir ter uma vida social, profissional, material organizada. E o ponto-chave que eu queria chegar é que quando o tempo emocional ele domina, você simplesmente trava, a pessoa ela trava, porque ela está vivendo num estado emocional que não corresponde ao aqui e agora. E isso é um baita de um problema, porque você sai da sua realidade. Quando o tempo prático domina, você vai adoecer. Porque você exclui o seu tempo emocional, você exclui o que você está sentindo, você exclui o ciclo que você está passando e você precisa agir dessa forma racional, como se fosse uma máquina. Você vai adoecer em algum momento. E tem o tempo simbólico, e quando você ignora ele, você vai se sentir perdido, vai te dar crise existencial, você não vai saber o que você está fazendo da sua vida, você não entende o que você está sentindo, o que você está passando, o porquê você está passando. Então o equilíbrio é, a emoção está sendo reconhecida, porque não tem como você excluir a emoção ou solucionar rapidamente ela, compreende os símbolos, reconhece esses símbolos e a ação ela é realizada. Basicamente é você sentir, compreender e agir. Quando esses três ciclos eles se alinham, a rotina ela deixa de ser uma violência contra você mesmo. O tempo ele deixa de ser um inimigo, a rotina deixa de ser inimigo quando você para de se organizar contra os seus próprios ciclos, contra o seu próprio tempo. E a solução ela vem de uma maneira muito simples, muito prática, que é ao invés de você ficar se perguntando como que eu me organizo melhor, você se pergunta, em que ciclo que eu estou nesse momento? E quais são as perguntas que você pode fazer? O que está se repetindo aqui na minha vida? Porque os ciclos repetitivos, eles sempre querem nos mostrar alguma coisa. Quando você, por exemplo, vive experiências muito parecidas em cenários diferentes, com pessoas diferentes, basicamente a sua realidade interna está projetando na externa em diferentes momentos e fases da sua vida, mas sempre tem alguma coisa que volta, sempre o mesmo aprendizado, sempre o mesmo problema. Você precisa observar esse problema, observar esse ciclo que simplesmente se repete, que às vezes não precisa ser um problema específico, e compreender ele, né? Se perguntar, por que isso aqui está se repetindo? O que eu preciso ver? O que precisa ser fechado? Uma outra pergunta. Porque às vezes um ciclo, ele sempre está se repetindo porque você não decide encerrar um tipo de hábito que você tem, uma postura que você tem, relacionamentos que você tem, um ambiente que você vive. Se eu quero seguir aqui em frente, para deixar de repetir esse ciclo, eu preciso encerrar o quê? Sem raiva, sem ranço, sem desgosto, mas com gratidão, com honra. E dar graças a Deus que você viu aquele processo repetitivo em prol da sua própria transformação. Também se perguntar o que ainda não amadureceu, porque às vezes você tá tão ansioso que tem que dar certo porque deu certo para o outro, porque o outro conseguiu em tanto tempo. E aí você entra nesse ciclo de comparação do tempo que o outro está levando e o tempo que você não está conseguindo atingir a partir dessa comparação. E a comparação, ela é inevitável. Você precisa se comparar para saber onde você vai se encaixar, qual que é o seu grupo, qual que é o seu ideal, quais são os seus valores, seus princípios. Nós, desde criança, no nosso processo de domesticação, nós nos comparamos. Então, o outro ele faz assim, então eu tenho que fazer assim. Por isso que nós somos meio que uma cópia dos nossos pais. Porque nós copiamos, nós nos comparamos a eles. Eu falo português hoje porque eu copiei, eu me comparei com o outro. Eu sei se meu português é bom, se meu português é ruim, ouvindo alguém que fala português muito bem e ouvindo alguém que fala português muito mal. É uma comparação inevitável, todo mundo se compara. Mas o problema é quando você compara o seu processo, a sua vida, o seu propósito, o seu tempo com o tempo do outro, sendo que a vida do outro é outra, o tempo do outro é outro, o propósito do outro é outro. E é isso que te dá uma falsa sensação de dívida, porque tem tantas pessoas fazendo tantas coisas, são tantas opções que parece que você precisa fazer tudo, porque está no seu campo de consciência, mas não é bem assim que funciona. Então essas perguntas, essas reflexões, essas investigações internas são essenciais para você entender o seu tempo, o seu ciclo e se adaptar a ele. Isso, em geral, que é a leitura do tempo simbólico e o início da interpretação e da leitura do tempo simbólico. Inclusive, se você quer se aprofundar e encontrar caminhos, meios de conseguir compreender cada vez mais essa leitura do tempo simbólico, eu vou deixar aqui na descrição alguns caminhos que você pode seguir, inclusive para você que tem essa sensação
de atraso, de dívida consigo mesmo e que você precisa fazer mais. Mais o quê? Você está correndo por quê? Você está com pressa? Pergunte-se também, por que eu tô com pressa? Essa pressa é porque eu quero realizar meus sonhos ou porque eu preciso provar para o outro que eu sou capaz? Olha, o tempo simbólico, ele abre uma expansão de reflexão imensurável. E eu espero que você mergulhe nesse universo que é você. Por isso, não se esqueça de você se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou estar auxiliando vocês e também puxando reflexões para que nós possamos fazer isso juntos em prol da nossa transformação, até porque eu quero que todo mundo se transforme, eu, você, enfim. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o porquê as nossas rotinas que nós estabelecemos nunca dá certo ou nunca funciona verdadeiramente. E eu vou falar tanto da questão prática quanto também simbólica, porque o autoconhecimento tem tudo a ver com esse processo. Então é isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa reflexão junto com a gente, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, que agora eu vou tomar o meu cafezinho.